Olá, olá, boa tarde a todos, todas e todes. Para mim é motivo de muita satisfação estar aqui entrando nessa live agora, né? Algumas pessoas já me conhecem há mais tempo, a mim e o meu colega Edvander. Nós estamos à frente aqui desse projeto Cocriando, que é um projeto feito para bibliotecários e feito por bibliotecários, um projeto de comunicação na web, YouTube e também na podosfera. E nós tínhamos um outro projeto que foi encerrado, estamos iniciando esse agora, esse ano, essa empreitada agora nesse ano. E é a primeira vez que eu estou mediando aqui pelo projeto, pelo canal, que eu estou mediando uma live e já fico muito feliz por ser uma das lives da nossa programação aqui da comemoração do mês do bibliotecário, né? Teremos uma live também no dia 23 com o nosso querido Briquet Lemos, aí da editora Briquet Lemos. Ele vai falar sobre a trajetória de sucesso da editora. Já estou dando aqui, né? Já fica o convite para todos e todas assistirem. Também já convido a vocês, né, todos e todas, a se inscrever no nosso canal, a dar um like aí no nosso vídeo, de ver os nossos outros conteúdos. Nesse canal aqui nós temos pouco conteúdo, mas já a gente vai lotar aqui, como diz a Sandra, né? Vamos crescer aqui o canal também, esse canal. E também fico muito feliz por essa live de hoje, né? Pelas parcerias grandiosas, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia da Terceira Região, CRB3, né? O órgão que tão bem nos representa, também a Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí, a ABEP, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, o FPI, e a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, USP. Também quero saudar aí os meus colegas bibliotecários e bibliotecárias que estão aí na Universidade Federal do Piauí, nos assistindo aí através de um telão. Fico muito feliz com a presença de vocês, colegas, aqui ao vivo. Quero dizer que para quem desejar, já perguntaram aqui no chat, né, antes de começar, para quem desejar obter o certificado no final da palestra do professor de hoje, nossa palestra de hoje, vai ser disponibilizado um formulário para vocês preencherem aí com o nome completo, bem legível, para a gente ir com e-mail, para a gente poder confeccionar o certificado de vocês. E aproveitem e sugiram também conteúdos aqui para o nosso canal, assim como no outro projeto, é sempre muito bem-vindo a sugestão dos conteúdos de vocês. Lógico que nós fazemos, né, para vocês, para todos da nossa área. Quero saudar também aqui o pessoal que está aqui, que já chegou aqui no chat, dando boa tarde, se apresentando. Um abraço aqui muito especial para minha amiga Todesca Basque. Um beijo, minha querida. Ela está dizendo aqui que assistir ao professor Fernando é uma honra e parabéns a todos os envolvidos na organização. Um abraço, Todesca, também é uma honra tê-la aqui conosco. E muita gente aqui também do Piauí, já no chat. Boa tarde, pessoal. Aqui, pessoal aqui também de Fortaleza. E pessoal que está nos assistindo aí de todo o Brasil, que vai nos assistir posteriormente. Eu já queria, antes de chamar o nosso palestrante aqui dessa tarde, eu queria chamar a professora Sandra Cabral aqui na tela. Aliás, a professora não, né? A nossa conselheira e tesoureira aqui do CRB3, a Sandra. A Sandra me chamou de professora e agora eu me vinguei. Chamo ela de professora também. Brincadeiras à parte, Sandra, minha querida. E a Sandra vai dar aqui uma pequena palavra para a gente. Depois eu chamo o professor Modesto para compor aqui a nossa mesa virtual. Boa tarde a todos. A minha fala é mais de agradecimento e parabenizar também. A gente está no mês do bibliotecário, né? Porque dia 12 é que foi o dia do bibliotecário, e como a gente não podia estar no Ceará e no Piauí ao mesmo tempo, a gente do CRB, nós procuramos tudo o que a gente ia fazer para presentear também os bibliotecários do Piauí. E aí que
a gente não só está presenteando os bibliotecários do Piauí, como do Ceará e do Brasil, com a palestra do nosso querido professor doutor Fernando Modesto, que para a gente é uma alegria muito grande de ter trazido ele para essa live. Agradecer ao canal Cocriando, no nosso querido Edvander, que nos está colocando essa transmissão, a Associação dos Bibliotecários do Piauí, a parceria com o Instituto do Piauí, do Instituto Federal do Piauí, e a ECA USP, que nos deu o professor Fernando para falar agora à tarde. Muito obrigada, professor Fernando. Inicialmente, eu já quero agradecer, e a Joana também, por essa que vai ficar fazendo o meio de campo, né, a mediadora, e, finalmente, ao nosso Edvander. Muito obrigada, gente. E espero que vocês aproveitem bastante os conhecimentos que o professor Fernando vai passar para nós. Obrigada, boa tarde. Sim, sim, nós que agradecemos, Sandra. E aqui, bastante gente aqui no chat. O Fernando Braga está dizendo: a Sandra é a nossa referência na esfera de movimentos de associativismo. A Eliane Moro está parabenizando o CRB3, né, e propiciar esse evento para quem está distante do Ceará. Muito bem, Eliane, seja muito bem-vinda. Todos que estão aqui. Tem muita gente aqui parabenizando e saudando aqui no chat também, Sandra. E vamos lá para a nossa palestra com o nosso professor, gente. Lembrando que o professor vai fazer a fala dele, logo após a gente abre para perguntas. Vocês podem colocar as perguntas no chat. Quem está lá no auditório, lá no Piauí, também pode fazer as suas perguntas através do chat e a gente vai mediar aí depois um momento aí de interação com o professor e também com a Sandra. Acredito que ela vai entrar na tela novamente. E eu já convido aqui à tela, né, o nosso ilustre professor, doutor Fernando Modesto. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite, né, da Sandra, do CRB3 e do projeto Cocriando, para estar brilhantando aqui esse evento em alusão ao Dia do Bibliotecário, por que não dizer ao mês do bibliotecário, né? E o professor vai trazer para a gente uma palestra que tem como título Desafios empreendedores ao ser bibliotecário em tempos de redes sociais, datification e inteligência artificial. O professor Fernando ele é graduado e mestre em biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC-Camp. Ele tem doutorado em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Também é pós-doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. E é professor e coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da ECA USP. E também professor e orientador nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e no mestrado profissional em Gestão da Informação da ECA USP. No movimento associativo, foi vice-presidente da Associação Paulista de Bibliotecários, a APB, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, o CRB8 de São Paulo, também conselheiro federal e presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, o CFB, e enquanto docente pesquisador tem como temas de interesse a automação de bibliotecas e dos serviços de informação, dados abertos, formatos bibliográficos, representação descritiva, modelos conceituais, inteligência artificial aplicada ao contexto da informação registrada. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a fala nesse momento está com você. Muito obrigado, Joana. Agradeço as honrosas palavras dessa abertura sobre a minha pessoa e também quero dizer do meu orgulho, né, de poder estar aqui, fazendo essa
essa abertura na comemoração dos dias dos bibliotecários. Inicialmente, eu quero agradecer muito a oportunidade que me foi concedida para falar aos colegas bibliotecários do Piauí e do Ceará, né, ao CRB3, né, na figura do seu presidente, Júlio Duarte Oliveira, e do professor Francisco Renato Sampaio Silva, nesse instante representando o CRB3 nesse evento. Também a parceria da Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí, a PEB, né, na figura do presidente Marcelo Cunha, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito nos honra. Também, na oportunidade, agradeço a delegada do Piauí no CRB3, bibliotecária Solange Hiller, né, que não só pela importância da representação junto ao Conselho do Estado do Piauí, mas também por apoiar, né, e promover esse encontro. Na oportunidade, também quero agradecer muito o suporte do canal Cocriando, né, que possibilitou essa conexão, né, dos dedicados bibliotecários Edivane Pires e da bibliotecária Joana Páscoa, né, e parabenizar por essa iniciativa que muito contribui para a divulgação da nossa profissão, né, e da nossa atividade. Quero dar um abraço especial a duas estimadas amigas, né? Primeira, a bibliotecária Sandra Cabral, né? Pelo contato e pelo convite, né? Da minha pessoa de estar aqui hoje com vocês. Em segunda, a bibliotecária Roseli Bill, né? Uma parceira de trabalho tanto no Conselho Regional quanto no Conselho Federal, né? Então, manifestando aí muita saudade que estamos, né, pela distância que nos foi colocada aí pelos períodos de pandemia. Também quero dar um salve especial, né? Estou moderno, salve especial a outras amigas, né? A Todesca, a querida Todesca, muito obrigado pelas palavras sempre gentis, a Cecília Rise, a querida Eliane Moro, ao meu parceiro Fernando Braga, né? E ao pessoal da FESP-SP de São Paulo, que também está me assistindo. Meu muito obrigado aí pela consideração. E a outros amigos que, porventura, faltarem aqui na relação, senão não vou dar palestra só de agradecimento. Mas muito obrigado a todos, né, por... sim, uma especial que não pode deixar, não posso também esquecer aí do Piauí, a bibliotecária Maria Creuza Salles, tá? E a Conceição também, aqui de São Paulo. Olha, muitíssimo obrigado a todos vocês pelo que me concede. Bom, professor, com oi. licença, só um instante. O senhor poderia mutar o tablet porque está dando eco na fala. Tá certo. Prontinho. Melhorou? Ainda está com eco. Está mutado? Está tudo mutado aqui. Ok. Pode continuar. Bom, eu não posso deixar de começar a minha exposição sem antes fazer uma saudação especial a todos os colegas bibliotecários do Brasil, em especial do Ceará e Piauí, né? Então, quero de antemão dar os parabéns, né, pela nossa amada e querida profissão de bibliotecário, de bibliotecária, né? Sempre um orgulho a gente poder reconhecer, né, vivenciar, né, essa profissão, né, por tudo que ela nos representa. E eu falo em caráter pessoal, né, do muito que ela representou e representa para mim como pessoa, né? Tudo que eu tenho, obtive ao longo da minha vida, graças a Deus, foi o exercício dessa profissão
que me propiciou, né? Então, eu só tenho a agradecer, portanto, ser um profissional grato com a profissão da biblioteconomia. Então, parabéns a todos que, como eu, né, são bibliotecários apaixonados, né, e dedicados a procurar sempre construir, né, dentro das nossas limitações, uma profissão cada vez maior, né, e em prol, né, da melhoria da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então, parabéns a todos nós, parabéns a cada um de vocês, bibliotecários e bibliotecários que me assistem aqui. Não é muito usual, mas eu peço licença aos organizadores, né, desse evento para fazer um protesto, tá? Então, eu gostaria também na minha fala, fazer, na verdade, um desagravo a uma situação que às vezes é corriqueira dentro da nossa área e que nos últimos dias me deixou bastante decepcionado, né, entristecido com certas coisas que acontecem, né. Circulou aí nas redes sociais, né, nos WhatsApps, né, nos grupos de WhatsApp, uma lei, né, assinada aí na cidade de Itu, né, dispondo sobre a modernização e reestruturação administrativa da Câmara Municipal, né. E nessa lei consta, né, a extinção do cargo de bibliotecário. E o que é lamentável e triste nessa lei assinada em uma cidade que aqui em São Paulo tem toda uma tradição histórica, né, desde o período do Império, né, é isso, né, é a justificativa para a extinção do cargo. Ou seja, demonstra-se como se o cargo de bibliotecário tivesse se tornado obsoleto e que, portanto, por isso, deveria ser extinta. É lamentável que ainda tenhamos esse tipo de percepção da profissão bibliotecária, né, nesse sentido do obsoleteísmo, né, da atividade. Lamentavelmente, a gente percebe aí na Câmara da Instância Turística de Itu, como eu disse, uma cidade bastante reconhecida, né, a publicação de uma ação dessa, né, sobre a justificativa que eu pessoalmente considero um tremendo besterol. Quando eu li isso, logo me veio à cabeça, né, uma antiga obra dos anos 60, de um famoso autor, né, o pseudônimo é Stanislau Ponte Preta, que naquela época publicava uma coleção chamada FEBEABá, né, Festival de Besteiras que assola o país, e concentrava, né, em relacionar, né, as grandes asneiras ditas, né, pelos nossos políticos, né, os nossos legisladores, né, e aliás, é uma pena que o autor tenha falecido tão precocemente, porque o que a gente tem visto nos últimos tempos, né, é sempre um grande festival de besteiras ditas, né, ou feitas, realizadas por muitos de nossos governantes e que, lamentavelmente, né, estão aí ocupando cargos diretivos e que contribuem, como essa ação lá da cidade de Itu, né, para representar isso, né, essas idiotices, né, que nos constrange, né? Como bibliotecário, eu me sinto não só revoltado, mas principalmente constrangido diante de ignorância, ou de tolice, aliás, né? Idiotice, a gente pode dizer, né? Pessoas sem inteligência, sem discernimento, bom senso, ou profundamente ignorantes. Eu acredito que cada vez mais vai se tornando obsoleto nesse país só as necessidades de algumas estruturas políticas que, diante da
das possibilidades trazidas pelas redes sociais nos permite hoje novos tipos de interação, bem como de governabilidade, né, no sentido positivo da participação social e democrática das pessoas. Entretanto, a gente tem que se deparar com certas situações, né, que em muito contribuem para desconsiderar todo o esforço, né, todo o trabalho, né, toda a importância de uma profissão. Então, eu peço desculpas aos colegas, né, por essa manifestação inicial, mas é algo que a gente não consegue engolir, né, e dói aos ouvidos e aos olhos, né, ler essas idiotices. Então, é um festival de besteiras, né, que dificulta, né, todo o nosso trabalho. E isso vem de uma série de outros processos, né? Recentemente saiu publicado nos jornais, e vocês viram, né, que os tribunais de contas identificaram que no nosso país, de cada 10 escolas públicas, apenas 3 possuem bibliotecas, não necessariamente, né, bibliotecas como nós conceituamos, né, mas que são assim denominadas. E isso mostra bem, né, as condições, né, a situação em que a educação nesse país se depara, né, ou que o trabalho dos bibliotecários na defesa de espaços de democratização da leitura, do acesso à informação, enfrentam. Também recentemente aí enfrentamos outra situação de censura em relação à obra, ao acesso e à leitura também. Então são questões, como se diz, né, vai tornando a vida assim um dia mais difícil e outro não tão fácil, né? Eu peço até uma licença poética que nessa situação vai mostrando que a vida do bibliotecário, da bibliotecária brasileira é assim: um dia está difícil e o outro não está fácil, porque temos que cada vez mais superar os desafios, né, que vão se impondo ao direito do exercício da profissão de bibliotecário e da profissão de bibliotecária. É importante salientar que, como serviços, as bibliotecas não são separadas da sociedade em que elas existem, elas são instrumentos, espaços que são essenciais e, portanto, partes necessárias se a gente pensa em uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais plural e uma sociedade mais respeitosa às diferenças, né, que encontramos na nossa sociedade hoje em dia. Então, as bibliotecas são instrumentos importantes nesse sentido. E, principalmente, são espaços de disseminação, de investigação e de preservação de aspectos culturais, né, de uma comunidade, né, de uma memória, de um patrimônio cultural. E estas são responsabilidades importantes que está na essência de formação de todo o bibliotecário, né? Eu aprendi lá nos meus anos de formação na PUC de Campinas, nos anos 70, né, esse papel social do bibliotecário, alguém comprometido com as pessoas, com a sociedade, com o bem-estar, com o desenvolvimento humano. E esses valores que me foram gravados, né, na pele, por assim dizer, né, é algo que eu trago hoje comigo no exercício da minha profissão e como professor bibliotecário. Antes de professor, eu sou um bibliotecário. E no exercício do meu magistério, né, eu procuro sempre divulgar aos alunos esse comprometimento, né, um professor comprometido com a profissão que ele ama, que ele exerce, e que, portanto, a formação que eu procuro transmitir é justamente esse comprometimento de ser um bibliotecário melhor do que eu e cada vez mais comprometido com a sociedade e a comunidade brasileira. Tá?
Então, esses são valores importantes, nos quais nós devemos sempre defender. E na minha fala eu quero ressaltar isso, né? Quando se diz aí que biblioteca é obsoleta, né? Obsoleta é a mente de quem pensa assim, né? Biblioteca e o trabalho bibliotecário é algo que tem evoluído, tem mudado, tem se transformado continuamente, né? E isso é visível, né? Se nós olharmos essa evolução, isso é um processo contínuo. As bibliotecas estão em contínua transformação. O que efetivamente falta é apoio político, é apoio econômico, né? Muitas bibliotecas não contam com orçamento, né, e nem espaços ou mobiliários adequados para que o trabalho bibliotecário possa efetivamente ser explorado ou desenvolvido como deve ser, né, como é a realidade em muitos outros países, né? Aqui a gente tem que superar um penhasco por dia, né, para poder, pelo menos, abrir a biblioteca e operacionalizá-la continuamente. Mas a gente tem visto aí essas evoluções, né? Bibliotecas hoje funcionando sem papel, mas funcionando, serviços bibliotecários de acordo com os ambientes hoje tecnológicos, né? Livros eletrônicos, recursos eletrônicos, né? Experiências que vão reconfigurando, em que o bibliotecário vai reconfigurando os seus espaços, adequando, né, logicamente, as características e as demandas da sua comunidade. Isso são fatores que nós temos encontrados. Bibliotecas hoje que se transformam em ambientes de empreendedorismo, coworking, onde pessoas podem não apenas buscar informação, mas também exercerem as suas opções de espaços de desenvolvimento profissional, né? Também bibliotecas que, explorando a infraestrutura e as possibilidades das redes sociais, vão construindo, né, novas formas de relações comunitárias, né, integrando as comunidades e principalmente aquilo que é um trabalho primoroso, essencial do bibliotecário, que é registrando, documentando, preservando a memória da comunidade. A própria comunidade ali, vendo, produzindo e se vendo, se encontrando, né, de uma maneira organizada, tratada e recuperada, e isso se tornando compartilhável com outras comunidades, com outros ciclos sociais, né? Então, redes sociais de conteúdo são aí construídos pelo trabalho e pela possibilidade, né, pelo conhecimento do bibliotecário, né, explorando as tecnologias, né? Essa memória social, esse registro social, hoje em dia é trabalhado por muitas bibliotecas, né, em todas as suas tipologias, né, e exploram as ferramentas tecnológicas que, de tal forma, preservam, né, e transferem às outras gerações toda uma memória, de uma forma muito mais dinâmica, né? Então, quando se diz que a biblioteca é obsoleta, é de quem efetivamente não sabe o que é uma biblioteca, ou não tem a mínima noção da importância e do papel que esses espaços, né, cumprem no âmbito da sociedade. Além disso, também, bibliotecas hoje são centros de formação, né? Os MOOCs, por exemplo, são espaços. A biblioteca hoje pode organizar conteúdos formativos, né, de tal forma que as pessoas podem ter uma autonomia no seu próprio desenvolvimento educacional, no seu próprio aprimoramento, no seu aprendizado, né? Então, essa competência, esse letramento na informação, algumas bibliotecas extrapolam,
esse letramento e vão mesmo em se tornando academias abertas, né, de conhecimento, de ensino e de disseminação, né, de portais educativos, né, e com uma diferença, né, já filtrados e tematizados quanto às possibilidades de conhecimento que o público pode ter acesso nesses ambientes. Logicamente, né, que a biblioteca, para desenvolver isso, precisa contar com apoio e com investimento tecnológico, né, porque capacidade e projetos de desenvolvimento, isso nós temos e temos de sobra. Né. Até mesmo, né, muitas bibliotecas hoje têm se transformado em espaços publicadores, né, editoras, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente público, né, em que o indivíduo pode ali depositar a sua obra, né, o seu registro, né, e isso ser normatizado pelas bibliotecas e tornado compartilhado com toda a comunidade. Então, veja, quantos conceitos novos, quantas possibilidades a gente vê que justificam, né, que a biblioteca e o trabalho bibliotecário é algo que tem mudado, que tem transformado vidas sociais, né, que tem possibilitado novas possibilidades de expansão da biblioteca. E mais, isso também decorre, né, do espírito empreendedor e inovativo, né, que a área possibilita aos bibliotecários que buscam alternativas, né, ou procuram também novas formas, né, de expandir e inovar na sua atividade. A ALA, recentemente, publicou um relatório, né, sobre as bibliotecas públicas digitais, né, e as expectativas de produção de conteúdo digital das bibliotecas, o que vem ampliando, né, o tipo de negociação, o tipo de relação entre bibliotecas, autores e editores, e principalmente o público, né, que vai encontrando nesses espaços novos ambientes, né, de repositórios de conteúdo, né, e novas formas de acesso ao conhecimento e à informação. Né. E isso é muito enriquecedor porque dá a expectativa de que são espaços que não só se renovam, né, mas se mostram presentes e atuais à medida que a própria sociedade vá se transformando sob impacto das tecnologias em todos os seus, em toda a sua amplitude. Recentemente, né, a gente percebeu, né, que não é só decisões prejudiciais, né, como essa lá da Câmara Municipal de Itu, né, mas há algumas iniciativas que, de repente, vão percebendo, né, o papel das bibliotecas. Né. Então, lá o Ministério do Turismo, eu vi a notícia, não sei o real impacto disto, né, mas colocou aí as bibliotecas também como espaços turísticos de visitação. Né. A minha expectativa é de que essas bibliotecas indicadas recebam recursos para melhorar, né, a sua infraestrutura para recepcionar adequadamente os turistas, né, nas suas visitações. Tá? Mas temos aí também algum caldo de esperança, né, no processo de valorização. O importante é dizer, né, que há oportunidades na área da biblioteconomia. O futuro nos é bastante interessante. Né? Nós vivemos numa era de mudanças sem precedentes, sentimos isto, né? Os bibliotecários da minha geração percebem isso mais nitidamente, né? Da época em que nós nos formamos e todo o processo que fomos vivendo no espaço da biblioteca,
fomos percebendo como a área vem se transformando nesse sentido, o que torna um ambiente bastante desafiante, né? Embora eu já esteja, né, no âmbito da minha aposentadoria, né, já tenha atingido aí o meu tempo, né, eu ainda me sinto bastante desafiado, né, e se pudesse, né, ter mais algumas décadas à frente, né, gostaria de pelo menos poder viver esses novos ambientes que vão se colocando, né, de interesse, aonde as bibliotecas podem ainda evoluir, né. Então, as bibliotecas, em realidade, a meu ver, elas devem responder às tecnologias. Isso é importante, nós não podemos estar apartados dos recursos tecnológicos, né? Nem também aos impulsos dos conteúdos abertos. Isso é essencial, né? Que mantemos essa conexão, porque o conteúdo aberto é uma democratização da informação, é uma valorização das liberdades que as pessoas têm de acessar o conhecimento. Então é importante, né, como eu disse anteriormente, apoiar os direitos e os valores sociais, né, que estão contidos na nossa formação, liberdade e direito de acesso à informação. E a colaboração bibliotecária, né, nesse ambiente, ela é vital, né, para que possamos consolidar os nossos valores, os nossos serviços, né, promover os nossos recursos e gerar uma experiência mais positiva junto à nossa comunidade, à comunidade brasileira. É dito, né, que o futuro das bibliotecas está justamente na preservação e na promoção do acesso aos recursos e serviços, né, à comunidade. Então, para que a gente possa permanecer relevante, né, há alguns pontos básicos, né? Ou seja, continuar com a intenção de compartilhar todo o conhecimento, independente do seu formato, do seu suporte, das ferramentas ou habilidades necessárias para acessar, auxiliar a todos sobre a melhor forma de acesso à informação e sempre buscar as melhores maneiras para que o nosso público, né, possa encontrar, criar, pesquisar e avaliar todo esse registro de conhecimento. Então, esses são princípios fundamentais do que nós chamamos hoje da literacia da informação e que sempre esteve na base de formação do bibliotecário. Então, não precisa elocubrar muita teoria, né, naquilo que nós somos e devemos continuar sendo, que é a nossa essência. Vários conceitos ao longo dessa evolução das bibliotecas, né, biblioteca física, biblioteca híbrida, biblioteca digital, né, vivemos todas essas discussões conceituais, né, a hiperbiblioteca, mas basicamente, dependendo do conceito bibliotecário em que tecnologicamente você se situa ou queira denominar a sua biblioteca, há uma coisa básica que eu aprendi na minha graduação de bibliotecário. Primeiro, é importante conhecer o hábito da comunidade, porque não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não sabe qual é o hábito da sua comunidade, se aquela tecnologia vai efetivamente atender à necessidade social. Visitar instituições, né? Esse também é um ponto importante, né? Interagir com pessoas, né? O bibliotecário precisa, né? Essa é a base, estar conversando, dialogando com as pessoas, com os usuários potenciais e não potenciais da biblioteca, porque eu preciso captar ideias, eu preciso coletar sugestões que me estimulem no meu empreendedorismo, né? Na minha busca de melhorias, né? Circular pelos pontos de frequência das pessoas, né? Até para entender por que tais pontos têm e por que tais espaços não têm, ou por que o meu espaço não é um ponto de frequência, um ponto de referência das pessoas.
circular nos postos de inclusão digitais, nas entidades do patrimônio cultural e intelectual, ou seja, arquivos, museus, hoje devem ser parceiros de bibliotecas, né? Lá fora a gente tem o GLAM, né, que são esses aglomerados envolvendo os projetos comuns de bibliotecas, arquivos, museus, né? E também visitar outros centros educacionais, né, escolas técnicas, colégios, né? O bibliotecário precisa fazer também essa visita para divulgar a sua atividade, para atrair para a sua biblioteca, caso lá não tenha uma biblioteca escolar, até para estimular para que lá tenha uma biblioteca escolar com bibliotecários também. E poder, no fim de tudo isso, né, elaborar projetos que estejam direcionados à comunidade, né, que é o importante, né, tocar a comunidade, porque a comunidade é que vai dar o nosso reconhecimento e o nosso devido valor. Percebamos que hoje a internet, né, o ambiente da web, é um espaço de negócio, é um espaço dos mais diversos empreendimentos, né, comércios, né, e até comércios de informação, né. É nesse espaço que o que vai diferir da visão bibliotecária é que, para o bibliotecário, o usuário não é um produto, né, a ser explorado, né. Para o bibliotecário, o público é um patrimônio a ser aprimorado, né, a ser enriquecido pelo conhecimento. Entretanto, é importante conhecer todas essas ferramentas, né, entender os seus modelos, né, e tentar tirar daquilo que é excessivamente comercial o que pode ser adaptado beneficamente no aspecto social. Um outro ponto que também tem impactado muito na atualidade o trabalho bibliotecário é hoje a questão da gestão de dados, né? Dados hoje se torna algo crítico, é um ativo valioso, né, no mundo social e econômico, né? Nós vivenciamos hoje o que alguns estudiosos denominam como datificação, datification, né? Que é uma tendência de transformar tudo em dados, né? É a maneira como muitas empresas hoje operam, né, novos modelos de negócio envolvendo a coleta de dados e a transformação desses dados em insights informacionais que possam ser explorados economicamente, né? E nisso vem surgindo uma série de startups voltadas para o enriquecimento e análise de dados, né, procurando desenvolver informações, né, que possam ser comercializadas junto às empresas. E aqui eu abro um pequeno parênteses, né, para situar um caso que ocorreu comigo há uns 2 anos atrás, quando uma dessas startups de dados contatou a escola, e eu, como era coordenador do curso, né, fui contatado por um gerente dessa empresa, porque ele queria um bibliotecário. O que ocorreu? Essa empresa diagnosticou uma situação. Ela trabalhava com dados, ela coletava dados abertos, comprava dados e vendia dados. Por exemplo, no setor agrícola, ela comprava dados climáticos, levantava dados de produção, dados econômicos sobre um determinado investimento agronômico, sobre uma determinada produção e comercializava, né, para as empresas produtoras, né, a situação daquele produto perante o mercado, sobre o clima seria propício para isso, aquilo, além de outras possibilidades. Ocorre que quando você trabalha com dados, você gera muita informação, e essas informações precisam de organização. E o problema era como recuperar essas informações, como armazená-la e torná-la acessível, recuperar, fazer os devidos relacionamentos, fazer a devida indexação. E aí o rapaz, né, o gestor dessa empresa, que estudou na USP, estudou na FEA, ele se lembrou que do outro lado da rua havia um curso de biblioteconomia. Acho que ele namorou uma bibliotecária ou algo assim, né, e ele tinha uma noção de que esse era o profissional que organizava informação. Então ele nos procurou, né, expôs a situação.
E, efetivamente, o que ele precisava era de um bibliotecário. Veja, trabalhar com dados, mas ele precisava de um bibliotecário que soubesse, né, trabalhar com metadados, né, fazer representação de dados, trabalhar com linguagens para fazer indexação, né, dessas informações, organizar isso, né, torná-la acessível por assunto, cruzar essas informações todas. Ou seja, aquilo que nós sempre fizemos, né, aprendemos a fazer muito bem e que se ajusta a várias situações. Né? Eu não preciso ser um bibliotecário de data center, né, ou um cientista de dados, mas as minhas competências, as minhas metodologias, né, são ajustadas a esses outros contextos, né, que se apresentam no mundo atual. Né. E foi lá indicado um bibliotecário para trabalhar com ele, inclusive, né, eu até pedi a possibilidade de podermos explorar isso para entender esse novo campo, esse novo mercado, né, quanto às possibilidades que um bibliotecário pode efetivamente colaborar e o que isso vai impactando nas nossas metodologias de tratamento, de organização e tratamento de informação. Então, isso só para mostrar para vocês como o campo se expande. Né? E nesse sentido, né, só para ilustrar, há um tempo atrás, a gente sabia que a produção de conhecimento era algo bastante estanque, né? As bibliotecas ali, os documentos como centro de informação, nutriam, né, os usuários no desenvolvimento das suas pesquisas, né? Então, ele corria um processo, né, em que a biblioteca tinha um papel importante, porque os registros estavam ali disponibilizados, ainda que ele tivesse os colégios invisíveis ali, no qual ele pudesse recorrer, né, para buscar, né, informações ou ter contatos com outros especialistas. Né. Essa realidade de algumas décadas atrás, né, hoje foi transformada pela internet. Os colégios invisíveis hoje estão nos WhatsApps, nos Telegrams, né? Estão nos encontros virtuais, né, em que a gente pode recorrer e trocar informações. A própria internet hoje tem uma série de fontes comerciais ou abertas, né, as chamadas ciência aberta, né, repositórios abertos, em que o próprio pesquisador, o usuário, pode recorrer e buscar as informações. Logicamente que ele vai ter algumas dificuldades ainda, porque é um ambiente que tem benefícios e tem malefícios, né? Fontes falsas, informações, fake news, né? Mas a biblioteca não é hoje o centro, mas isso não é um empecilho para que ela tenha perdido, né, ou ser considerada como obsoleta, né? Ela tem uma importância. E aqui é que está, na verdade, o salto, né? Nós não podemos nos deprimir, né, ou nos sentir menosprezados com essa situação, porque o trabalho bibliotecário se expande, né? Não apenas em preservar o que era esse colégio invisível, algumas bibliotecas hoje, algumas instituições que o professor repassa os seus e-mails, né, para que possa ser tratado também, preservado, porque ali tem memórias importantes. Mas também as fontes que estão na internet que possam ser checadas ou possam ser organizadas para favorecer a busca e a localização por parte das pessoas. Lembrando que os mecanismos de busca, né, esses catálogos online comerciais na internet, tem muito comércio, né, tem muito link patrocinado. Né, e esse é o diferencial em relação ao serviço de referência da biblioteca, que pode te levar, né, ou te orientar melhor, né, do que muitos desses mecanismos como o Google. Essa é uma situação também que nos mostra como a comunidade, né, como o nosso público tá se transformando, né, está mudando conceitualmente. Né. Se na biblioteca tradicional, convencional, né, lidávamos com o Homo sapiens, né, ao longo, né, desse curto espaço tecnológico,
vivemos aí, passamos pelo homo videns, né? Ou seja, o homem, ou a mulher, né? Baseado na cultura da imagem, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras, dizia aquela propaganda, né? Hoje estamos também, né, sob a perspectiva do homo documentalis, né? Ou seja, o cidadão que é protagonista no âmbito da sociedade e da informação. Por quê? Porque ele também produz os seus registros e disponibiliza na internet. Né? Talvez alguns não saibam nem como disponibilizam isso e colocam, né, em plataformas sociais que a gente sabe não tem nenhuma garantia de preservação. Né? Lembremos do Orkut. Né? Mas o cidadão hoje é protagonista, né? Ele se expressa nesse meio, né? E, portanto, sugere aí um novo desafio do trabalho bibliotecário. Podemos chamar também esse homo documentalis de homo digitalis, né? Embora, na realidade, o que a gente tem visto muito aí é de jovens celulares, né? Porque tudo se concentra nesse aparelho. De qualquer forma, né, a gente vê perspectivas aí, possibilidades da biblioteca, em especial do trabalho do bibliotecário, né, em criar novas possibilidades. Se olharmos também para o nosso ferramental, né, a gente observa que ao longo das décadas, aí, dos anos, as metodologias bibliotecárias vêm evoluindo, né, elas não estão estanques. Né? São novas linguagens, novas normativas, novos protocolos, né, novos padrões que nos instrumentalizam a trabalharmos com a informação nos mais diversos contextos. Lembra que eu projetei para vocês a biblioteca física, a híbrida, a biblioteca digital, a hiperbiblioteca, né? Então, essa competência nós temos, né? O importante é que nós precisamos estar reconhecendo isto, né? E buscando fazer uso desse ferramental, né? Novas linguagens também, né? Há uma preocupação da comunicação, né? Então, a gente tem percebido que novos conceitos, né, vem surgindo, falamos de um movimento social pelo direito do acesso à informação construído em uma linguagem que as pessoas compreendam. Né? Esse também é um novo desafio dos bibliotecários em transformar, né, toda a sua arquitetura de tratamento e organização da informação, portanto, os seus produtos e serviços, né, em algo que seja compreensível, cada vez mais legível, né, pela sua comunidade, né, em todos os seus estratos. Isso também é uma postura que precisamos, né, rever e reavaliar. Né. Em termos tecnológicos também, né, há uma série de ferramentas hoje que nos possibilitam aí construir conteúdos ou disponibilizar conteúdos digitais, reorganizar aí uma série de ferramentas de uso livre, né, como também algumas ferramentas comerciais, né, que as bibliotecas podem explorar. E nesse sentido é que eu coloco, né, a necessidade das bibliotecas poderem ter recursos, né, quando necessários, para investir em boas ferramentas comerciais que possibilite fornecer um produto, um serviço adequado e condizente com a comunidade que ela serve. E nesse contexto agora, né, a gente encontra também as inteligências artificiais. Um colega falou inteligências, eu falei inteligências, né, mas não é inteligência, não, porque nós temos vários modelos de negócio. Né? Na realidade, a gente está vendo aí a inteligência artificial surgir sob o aspecto de modelos de negócios comerciais. Né? Poucas são as ferramentas gratuitas, né? A realidade ainda é essa. Né? Então, a gente está ainda no momento de transformação, né, de inclusão desses recursos, mas muitos desses recursos vêm escondidos, né, sobre um pseudo-uso gratuito, uma degustação, por assim dizer, né, mas, na verdade, ainda muito de negócios, né, de pagamentos ou de assinaturas.
Entretanto, ainda não são ferramentas totalmente confiáveis, né? Ainda apresentam erros, né? Algumas de produção de conteúdo, de direitos autorais, etc. Mas, de qualquer forma, eu coloco essa questão simplesmente para mostrar novas possibilidades aí com as quais os bibliotecários têm que estar atentos, né? Alguns navegadores já trazem embutidos, né, recursos de inteligência artificial que podem ser explorados, testados, avaliados pelas bibliotecas, em especial nos serviços de referência, né? Então, como acontece com qualquer tecnologia que é emergente, né, a gente ainda percebe uma certa insegurança. Entretanto, as bibliotecas vão ter um papel importante na disrupção dessa tecnologia perante a comunidade, instruindo de uma maneira correta, né, e explorando, né, corretamente o uso desses recursos. E nesse sentido, as bibliotecas também podem, né, a exemplo do que nós estamos realizando aqui hoje, né, promover palestras que ajudem a sua comunidade a compreender os conceitos básicos e principalmente éticos que cercam essa tecnologia, né? As bibliotecas também vão ter um papel importante na literacia da inteligência artificial, né? Então, fornecer oportunidades práticas, né? A alfabetização mediática no uso da tecnologia, em especial da inteligência artificial. E olhando também, né, que os desafios e as oportunidades que ela pode nos gerar, né? Eu não entendo nada de inteligência artificial. Não importa, você vai se capacitar, é importante que você se familiarize com essas novas ferramentas, né, para que você possa dar aí uma contribuição à sua comunidade e explorar novas possibilidades aí de serviços, né, integrando aí essas ferramentas. Então, à medida que as competências vão sendo aprendidas e utilizadas, por exemplo, em um serviço de referência bibliográfico, né, isso vai nos possibilitar maior segurança para que possamos repassar aí aos nossos usuários, né, novos produtos e novos serviços nesse sentido. Há uma coisa importante, né, quando a gente olha para tudo isso, né, uma pergunta: qual é o acervo atual sob a curadoria do bibliotecário? Será que são os livros, as obras ali da coleção, ou é a comunidade, ou é a sociedade? Essa é a perspectiva nossa. Na verdade, o acervo do bibliotecário, né, não são só os documentos registrados, isso é uma parte. A outra parte importante é o público, né, é a comunidade. Isso é o nosso acervo, e que nós precisamos zelar, né, trabalhar, aprimorar, né, atuar nesse sentido. E a gente viu que, nesse aspecto, né, as bibliotecas, durante a pandemia, cumpriram um papel importantíssimo, né, nesse sentido, né, de transmitir informações seguras, né, e orientativas, né, no enfrentamento da pandemia, né. Também, em termos de literatura, né, há sempre novos conceitos que vêm surgindo, né, dentro da perspectiva do aprendizado ao longo da vida, né, e também de literaturas que ajudem as pessoas, né, a buscarem, né, melhorias ou transformações, a superar dificuldades, né. Lifelong learning, né, é um conceito que está aí e no qual as bibliotecas, até pela sua natureza, né, podem também participar, né, olhando na sua coleção aquelas leituras que ajudem as pessoas a superarem, né, os seus problemas, né, pessoais, os seus problemas de depressão, por exemplo, né? Então, ajudando nesse sentido. Um outro ponto importante, né, é que os produtos e serviços da biblioteca precisam responder também aos dispositivos de comunicação que as pessoas utilizam, né? Então, não adianta a gente querer se comunicar com o público, né, por
correio impresso, por exemplo, né? Só fazendo uma analogia. Né? Se as pessoas estão nos celulares, as bibliotecas precisam ter produtos e serviços que possam fruir por esses suportes. Né? Se as pessoas estão conectadas no TikTok, no Quite, né, no Twitter, a biblioteca precisa estar se comunicando com esse público, né, e de alguma forma integrando isto aos seus produtos e serviços. Né? Então, explorando isso e buscando explorar sempre de uma forma positiva, construtiva e etc. Bom, o que eu falei até agora, eu reoriento para concentrar nas possibilidades. Né? E eu trago a minha fala para o Ceará e o Piauí, 10 anos depois. Né? Há 10 anos atrás, eu participei de uma palestra, foi presencial, né? Se eu não me engano, foi no Ceará, né? Em que eu comentei um pouco sobre isso. Lógico que há 10 anos atrás, sob uma outra perspectiva teórica, né? Porque muitas das coisas, de 10 anos para cá, muitas coisas mudaram, que eu procurei dar um pequeno panorama aqui. Né? Uma das coisas, né, que eu comentei foi as possibilidades em termos sociais. Né? Então, vejamos, né? No Ceará, há 10 anos atrás, nós tínhamos uma população de 8,4 milhões de habitantes, né? E um número de bibliotecários da ordem de 591 profissionais. Né? Era pouco representativo, mas ao mesmo tempo era uma possibilidade aí de exploração enorme. 10 anos depois, nós temos 8,7 milhões de pessoas, né, de cearenses, e uma população bibliotecária da ordem de 687 profissionais. Se a gente for olhar isso em relação à população, a gente vai ver que seria praticamente uma relação pouco significante, é 0,007 bibliotecários por cada habitante. Né? Então, nós temos aí, nesse período, a gente vê que a profissão cresceu, isso é importante, né? No Ceará, né? Cresceu aí cerca de quase 14%, né? Mas ainda assim, né, pode crescer mais. Né? E há aí um mercado de possibilidades de atuação. A mesma coisa também no Piauí. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos 136 profissionais para uma população de 3,1 milhões. Hoje, nós temos 163 profissionais para uma população de 3,2 milhões. Então, percebam, né, a população cresceu nesses 10 anos. A nossa também cresceu, num ritmo, né, proporcionalmente significativo, porém menor. Mas há possibilidades aí, né, portanto, de atuação do bibliotecário junto a essa população. Né? Preciso pensar, né, empreender, né, como podemos ampliar aí e crescer nesse sentido. Outro aspecto, né, se a gente olhar como exemplo a questão do agronegócio, só no Ceará, relativo ao agronegócio, nós temos mais de 394 mil empresas aí envolvidas com agronegócio. Né? Então, isso pode ser um mercado de exploração, por exemplo, pelo trabalho bibliotecário. Isso sem falar das startups de dados, que com certeza existem aí, ou das empresas de turismo, né? Que também podem ser exploradas. Ou seja, o Estado tem uma vocação econômica, né? Além de toda a estrutura social, tem uma vocação econômica que nós, bibliotecários, podíamos explorar. O Piauí, da mesma forma, né? Em termos de agronegócio, são 245 mil organizações ou empresas ligadas a isso. Então, percebam que o número de bibliotecários para esse segmento também é basicamente ainda irrelevante. Né?
nesse sentido. E por aí vai, né? Se nós olharmos empresas, serviços, aí mais de 132 mil no Ceará, ou 43 mil no Piauí, né? São possibilidades enormes de ser explorada. Na área educacional, né, quando a gente fala em biblioteca escolar, essa é uma luta que tem que ser ranhida mesmo, né? Só a população no Ceará é mais de 2 milhões. Escola privada são 200 mil a população de estudantes, né? No Piauí, são 115 mil no ensino médio. São dados brutos, eu não detalhei muito, mas apenas para ilustrar, né, que por onde a gente olha, né, a possibilidade num campo de trabalho, de exploração, de empreender novas possibilidades de atuação do bibliotecário. Ou também, né, da própria biblioteca, né, se posicionar ou se reenquadrar nesse sentido aí de buscar aí novas alternativas. De qualquer forma, né, se a gente olha sobre um aspecto, mas somos poucos, isso não quer dizer que não possamos fazer muito e que não possamos crescer. Aliás, esse crescimento deve ser algo buscado, né, pelas nossas entidades e principalmente pelos cursos de biblioteconomia também, né? Captar novos profissionais. Isso não é uma responsabilidade de um coletivo institucional, né? Conselhos, associações e principalmente escola. Escola principalmente, porque sem aluno, escola não existe, né? E o material está aí, né? O material está na sociedade. Olha só quantos alunos. É preciso divulgar, buscar, né, e promover a biblioteca escolar, mas principalmente, né, conversar com esse público, né, atraindo também para o exercício da profissão. Então, veja, quando a gente fala do empreendedorismo, da possibilidade aí, é que é possível identificar oportunidades de negócio. Eu não estou falando só de negócio comercial, estou falando de negócio social, que é efetivamente o trabalho da biblioteca, né? Desenvolver ideias inovadoras, criar novos empreendimentos que sejam atrativos para a comunidade e para a sociedade, né? Isso acho que, a meu ver, um aspecto importante que nesse setor ou nesse espaço, né, podem ser implementados, né? Eu dei uma olhada lá na Assembleia Geral, na Assembleia Legislativa do Ceará, buscando legislação para as bibliotecas, né? Não encontrei muita coisa. Aliás, né, eu encontrei uma legislação que fala do Conselho Estadual de Educação, né, que cabe regularizar e deliberar acerca dos assuntos educacionais, mas eu achei interessante lá no artigo 4º, no parágrafo único, que ele fala, né, da organização da gestão escolar, didático-pedagógica, e ao perfil do corpo docente e técnico-administrativo, ao aperfeiçoamento e à valorização dos profissionais da educação, à infraestrutura física e aos equipamentos, biblioteca, laboratório, né? Exemplifica, bibliotecas, né? Então tem ali uma questão de construção de bibliotecas. Se funciona ou não, a comunidade do Ceará sabe melhor do que eu, né? Há uma outra legislação ali promulgada na Assembleia, né, que dispõe sobre o programa Ceará Educa Mais. Aliás, se o Ceará Educa Mais, deveria ser um exemplo de biblioteca escolar para o país, né? Já não é, mas em todo caso, tem essa legislação e ali tem no artigo 2º, né, no inciso 24, ler o mundo, lê no livro, né? E a lei propõe o quê? Criar bibliotecas em todas as escolas públicas estaduais e ou ampliar e atualizar os acervos já existentes. Entretanto, né, tem um besterol nessa legislação, né, administrados por equipes constituídas de professores e alunos. Essa é uma lei que merece um prêmio FEBEABA, né, Festival de Besteiras que assola o país. Mas, de qualquer forma, né, nós temos legislação criada, né, que nos permite, né, ir ao Ministério Público e questionar, né, essa situação. Se tem que criar, vamos criar bibliotecas e enquadrá-las dentro da lei. Então, esse é um ponto. Outro aspecto é que o Estado não pode dizer, né, que não reconhece a profissão de bibliotecário.
né, porque várias legislações ali de classificação e lotação nas secretarias identificam a categoria funcional da biblioteconomia, identificam o cargo de bibliotecário e a qualificação necessária para ser bibliotecário, ou seja, a graduação de nível superior em biblioteconomia e registro profissional. Então, a gente vê a própria idiotice na legislação pública, né? E aí eu não estou me referindo apenas ao poder público aí, legislativo do Ceará, mas isso ocorre em todo o país, né? Essa idiotice, porque faz leis que acabam se chocando. A lei que reconhece e a lei que indica outros profissionais quando ele identifica o cargo responsável. Então, a gente tem, né, aí que, efetivamente, ao analisar, né, as possibilidades de empreender, também, né, de legalmente brigar pelo nosso direito, né, de exercer a profissão bibliotecária. Lá na legislação do Piauí também, eu encontrei muito assim, criação de bibliotecas, né, onde as escolas estão foram descontinuadas, né? Então, para reaproveitamento do prédio público. Né? Então, as escolas foram desativadas, né? E aí se propõe a construção de bibliotecas lá no Piauí. Tem legislação nesse sentido. A outra também é um indicativo de projeto de lei que já foi aprovado, que cria a política estadual do livro e da leitura. A gente sabe que lei no Brasil é morta, né? Ou seja, muitas vezes para inglês ver, né? Como se dizia lá no Antigo Império. Mas tem lá o documento criando isso. E no artigo 2º dessa lei, está lá, são diretrizes para a implementação de uma política estadual do livro, leitura e bibliotecas do Piauí. Tá? Então é preciso garantir, nós precisamos garantir leis que favoreçam as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, e se a universidade estadual, também que garanta as bibliotecas universitárias. E é importante que no corpo da lei tenha lá uma palavra, bibliotecário, tá? Porque só a biblioteca não precisa também ter a garantia do exercício do bibliotecário nessas atividades. E isso se mostra bastante interessante, né? Seja na educação, nas bibliotecas públicas, né? Em todos os setores. Porque o último levantamento do IBGE nos mostra um quadro que vai ter um impacto sobre as bibliotecas em todas as suas tipologias, ou seja, a base demográfica do país está se invertendo, né? Então, as bibliotecas precisam começar a pensar também, né, em serviços, não só as bibliotecas, mas os bibliotecários também olhar aí como possibilidades de empreender, né, novas possibilidades de atuação bibliotecário, nessa nova situação do envelhecimento da sociedade. Se nós olharmos aqui na pirâmide para a faixa dos 30 aos 45 anos, essa é uma faixa que vai aumentando, ela vai envelhecendo ao longo do tempo. Né? Então, as bibliotecas, né, e serviços e produtos de informação para os estratos sociais vão se mostrando interessantes, né, e personalizados, de acordo com as características do público. Tá? E nesse sentido, já vou me encaminhando para o final, né, eu falo demais, né, então peço desculpas a vocês, mas lembrar que esse ano nós temos eleições municipais. Então, veja, eu fiz um desagravo perante a Câmara Municipal de Itu. Né? Falei aí das possibilidades das legislações, né, das assembleias. Né? Então, os municípios, né, as cidades vão ter eleições, aí vão ser renovados aí os prefeitos, né, vereadores. Então, é importante, principalmente para as bibliotecas que estão sob influência desses poderes locais, né, uma ação estratégica conjuntamente com os seus conselhos, né? Porque não é o conselho que vai deliberar como fazer, não. O conselho depende da nossa contribuição, da nossa parceria, né? Justamente nós que estamos lá na localidade que sabemos quais são os problemas.
Muitas vezes o bibliotecário local, né, até por uma questão de garantir, né, o seu próprio emprego, ele não vai se expor perante os candidatos. Mas os conselhos regionais podem fazer isso, mas para isso ele depende da colaboração, da sugestão, do encaminhamento dos profissionais locais. E hoje, como nós estamos interligados pelas redes, né, todo mundo está no WhatsApp, está no Instagram, é possível articular grupos cooperativos para formular propostas, ideias, né, que possam ser colocadas para os candidatos. E mais, né, nós como bibliotecários precisamos votar efetivamente em candidatos que se comprometam com a biblioteca e o exercício, né, democrático e o direito do exercício do bibliotecário. Tá? Isso é importante. Independente da ideologia, né, eu não acredito em ideologias, né, já por exercer vários cargos, não acredito em partidos políticos, são os mal necessários, mas é importante que a gente encaminhe isto, tá? Em cima de projetos, dialogue com todas as esferas políticas, no sentido de garantir apoio, né, à biblioteconomia. O meu partido é a biblioteconomia, né? A minha defesa é do bibliotecário. Né? É isso que eu comungo. Né? Então, acho que é importante, nesse momento, né, que a gente pudesse encaminhar. E aí acho que os conselhos cumprem um papel importante nesse sentido, mas eles dependem da base, né, poderem contribuir com recomendações, sugestões, para que ele possa encaminhar a todos os candidatos e solicitar aí um comprometimento, né, na valorização da biblioteca local, né, ou da biblioteca estadual, né, e do exercício do bibliotecário. Né? Isso é importante. Enfim, né, encerrando aqui a minha exposição, lembrar que o perfil do bibliotecário, né, é como um Janus, né, que era um deus romano, que possuía duas fontes, duas faces, uma voltada para o passado e outra voltada para o futuro, né, porque essa é a nossa realidade. Nós preservamos, né, a história, né, e olhamos, né, essa história chegue ao futuro, avance. Então, como dizia Cordélia Cavalcante, né, o bibliotecário, assim como Janus, deve ter um olhar voltado para o passado, contemplando Alexandria, o seu esplendor, e outro para o futuro, contemplando o Vale do Silício, buscando conhecer os avanços tecnológicos, as pesquisas, as inovações ligadas à tecnologia da informação. Segundo, sempre lembrar, né, que sozinho nós não vamos construir nada. Né? A verdade é essa, né? Mas coletivamente, né, a força da profissão bibliotecária está na cooperação dos seus profissionais. Né? Isso é essencial. Tá? E principalmente, né, a gente também não pode se acomodar com aquilo que conquistamos, não. Porque o mundo muda, e quando ele muda, ele leva tudo que está na sua frente. Então a gente precisa estar atento para isso. É essencial nesse sentido. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Quero também, nesse momento, pedir desculpas por uma falha. Né? Eu quero mandar um abraço para a Regina Holanda. Né? Eu confundi aí que é a presidente do CRB3. Né? Eu me confundi. Então, Regina, por gentileza, publicamente aceite a minha desculpa. Eu me confundi aqui com os dados, mas eu te agradeço, tá, muito pelo conselho ter me possibilitado estar aqui presente com os colegas do Ceará, do Piauí e outros colegas do Brasil todo. Então fiquem com um abraço, a bênção de Deus a todos nós, e fica aí os links para quem quiser ter um contato e acompanhar aí as minhas reflexões nos sites que eu mantenho na internet. Um abraço a todos novamente. Muito, muito, muito obrigado. Grato por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. Gente, que aula, muita coisa, muito conteúdo, muitos dados aí importantíssimos. Ainda bem, viu, Sandra, que vai ficar gravado, como você estava falando no começo, viu? Ainda bem que vai ficar gravado aí para todo o Brasil, porque um conteúdo desse não é de se perder.
coisas sobre empregabilidade, né? As pessoas se preocupam demais, principalmente os meninos que estão saindo agora, né? A Sandra estava falando no início que as pessoas veem muita questão da biblioteca, mas tem tanta coisa, tem tanto para onde ir, né? E aí vem ao encontro do que o professor nos trouxe aí na parte do empreendedorismo, da inovação, a própria internet, né? O YouTube, a podosfera, a comunicação também é um viés muito interessante para a gente. E que bom, viu? Realmente essa palestra ela nos brindou aqui com chave de ouro aqui na comemoração do nosso mês. Eu gostaria, gente, de dizer para vocês que estão aí no Piauí, aí no auditório, acredito que ainda tenha, né? O pessoal ainda esteja por aí, e também quem está nos assistindo agora, principalmente quem está ao vivo, né? Se quiser, temos algumas interações aqui, eu vou já passar aqui para o professor, para a Sandra, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou mandar mais alguma interação aí no chat, o momento é agora. Antes disso, eu quero pedir também, mais uma vez, reforçar aí o pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal, né, para o projeto crescer cada vez mais e a gente poder estar trazendo aí mais conteúdos de valor aí para os bibliotecários. E dê seu like, né? Se gostou, aí dê o seu like. E aí eu queria ler aqui a nossa agenda aqui do final do mês, para finalizarmos aqui o nosso mês do bibliotecário. Quero dizer que aqui no Cocriando, no canal, toda quarta-feira, às 14 horas, nós temos live sobre pesquisa qualitativa com a nossa grande parceira também, a professora Vanessa Barros, principalmente o pessoal aí, comunidade acadêmica, quem está desenvolvendo pesquisa. A professora Vanessa Barros está trazendo uma série aí de conteúdo para a gente sobre a pesquisa qualitativa. Dia 23, é um sábado, né? Nós teremos às 16 horas a live com o Briquet de Lemos. Ele vai falar sobre a trajetória da editora Briquet de Lemos. Também já estou aqui ansiosa por essa live. E no dia 25, é uma segunda-feira, às 19 horas na Podosfera, vai ao ar o episódio especial, gravado pela bibliotecária Weslaine Salles, apresentando a sua tese de doutorado. E eu peço que vocês fiquem aí de olho no nosso Instagram também, que vocês se inscrevam por lá, que vocês curtam e compartilhem o nosso conteúdo. O nosso arroba é Projeto Cocriando, @Projeto Cocriando aí no Instagram. Ok. Mais algum aviso, diretor? Nosso diretor é Edvander Pires, está aqui nos bastidores, aqui nos ajudando. Assim, gente, sobre os certificados, né? Quem deseja, ou até mesmo quem precisa, né, por questão de trabalho aí dos certificados, já está aqui no chat o link, tá aqui, o diretor colocou aqui na tela, o link para você fazer duas coisas. Aí você coloca lá seu nome completo, se certifique que está direitinho, né? Que é um documento, afinal de contas, e o seu e-mail para que você possa receber o seu certificado. Também nos avalie a nossa transmissão e interaja conosco, né? Diga o que você gostaria de ver aqui no canal, no nosso canal, ok? Tendo dito isso, vamos lá aqui algumas interações. O Fernando Braga está parabenizando, né, o professor Fernando Modesto pela defesa da profissão, com esse manifesto aí, com esse protesto inicial, realmente muito válido. A Cecília Rise também está dizendo assim: Fernando, ouvi-lo é ter certeza de um imenso aprendizado. Agradeço muito a sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos e, além disso, explicitar sua e nossa indignação com fatos recentes. A Amanda Sertori dos Santos está dizendo assim: realmente, esse fato foi lamentável. Esperamos que os órgãos competentes tomem as devidas providências. É que à medida que a palestra ia acontecendo, as pessoas iam interagindo, né, com as partes. Realmente, essa palestra, se fosse assim, um livro, ela teria vários capítulos, né? De tão denso da melhor forma, viu? Obrigado. Que foi esse conteúdo, de tão completo.
Ana Luísa falou assim: importante a apresentação desse cenário em números para despertar as oportunidades junto ao mercado. Realmente muito importante mesmo. E o Fernando Braga está falando aqui, né, que na SEDUC, que é a Secretaria de Educação aqui do Ceará, tem 732 escolas e não tem nenhum bibliotecário. Lamentável isso, né? E ele está dizendo que em 2018 foi criado um GT junto à SEDUC, que creio que logo teremos um resultado favorável. Amém, se Deus quiser. E aí ele continua dizendo, né? Fizemos um termo de cooperação com o MP, que só não foi ajuizado pelo CRB3 por conta que foi decretada a pandemia, que a pandemia atrapalhou aí nesse processo. E aí ele continua dizendo que tanto no Ceará como no Piauí, o CRB3 realizou parcerias com os MPs e não se chegou em vias de fato por conta que no Ceará foi a pandemia, né? E no Piauí, com certeza, por uma questão política e lamentavelmente. A Sandra falou que essa legislação apresentada pelo professor Fernando Modesto vai nos ajudar bastante na comissão e na fiscalização do CRB3. Excelente. Ai, professor, realmente muito útil, viu? O Fernando continua aqui falando, mais uma vez, que mas não nos silenciamos, né? Denunciamos, acho que ele está dando continuidade aí sobre a questão dos MPs, que denunciamos na ouvidoria contra o MP do Piauí. Até hoje não recebemos respostas, muito corporativismo. E aí Fernando continua aqui, que o doutor Fernando Modesto, adorei pelas dicas de visitação e outras mais. Não nos silenciaremos. Não nos silenciamos. Estou com uma biblioteca comunitária e entendi nessa fala como sugestão super validadas. E a Regina Souza está dizendo aqui, as entidades de biblioteconomia, ela é uma pergunta, né? As entidades de biblioteconomia devem ter partido? É uma pergunta, eu acredito que para o professor Fernando. Oi. Olha, eu fui presidente de conselho, né? E presidente de conselho é separar duas pessoas. Uma é o cidadão, CPF, Fernando Modesto, né? Posso ter lá minha ideologia, defender, ser afiliado a um partido político, mas enquanto presidente de uma entidade, seja associação, seja conselho, conselho federal, eu não posso ter partido político, porque eu represento uma categoria. E nessa categoria estão incluídas uma série de pessoas, né? Então eu tenho que defender a profissão. E a profissão não tem partido político, né? A profissão tem defesa de interesses, né? E no nosso caso, os interesses profissionais e interesses sociais. Portanto, um presidente de conselho ele precisa dialogar com todas as esferas políticas. Tá? Precisa ir a todos os partidos políticos, não pode ir apenas em um, tem que ir em todos, seja da extrema-direita à extrema-esquerda, ele precisa dialogar com todos. Por quê? Porque tem que defender os interesses da profissão. Tá? Incluir todos os partidos para que atuem a favor da sociedade por meio da promoção de bibliotecas e da inclusão de bibliotecários. Se eu for parcialmente, né, isso vai afetar até mesmo a tramitação de projetos que favoreçam a comunidade, que favoreçam as bibliotecas e, principalmente, que favoreçam os bibliotecários. Então, presidente de órgão, isso eu aprendi, já, isso são os velhos, né, gestores, né, que uma coisa é o cidadão, né, a outra é o representante de uma entidade. Né. Ele não pode assumir isso por conta do conjunto de pessoas que ele representa. Se eu sou presidente de um conselho regional, eu represento todo o conjunto de bibliotecários daquela região, né? E eu preciso dialogar com todos esses bibliotecários, captar as suas necessidades, canalizar as suas necessidades, organizar e buscar soluções que atendam o conjunto da comunidade. Bom, isso é o meu pensamento e isso é a maneira como eu sempre me portei no movimento associativo. E agradeço muito a Regina pela pergunta. Muito pertinente. Muito bem, professor.
A Jádia Machado está dizendo aqui gratidão. E o Fernando Braga agora faz uma pergunta, né? Ele pergunta para o professor Fernando Modesto: em bibliotecas comunitárias, podemos empreender? Oi, Fernando, um grande abraço, meu querido. Forte abraço para você. Sem dúvida, nós podemos empreender em qualquer setor bibliotecário, né? Em bibliotecas comunitárias, principalmente, né? Tem muitas coisas ali que podem ser desenvolvidas em termos de serviços e produtos sociais, né? Integrando e promovendo a comunidade a superar as suas dificuldades, né? A evoluir humanisticamente, né? Então, todos os setores é possível, sim. E a biblioteca comunitária ainda é um segmento pouco estudado no nosso país, né? Ainda há poucos trabalhos de pesquisa e mesmo de mobilização, né? Mas é um segmento que devemos considerar, né? Analisar e adequar aí as nossas metodologias para uma interação social enriquecedora, né? Uma experiência informacional enriquecedora. Sim, sim. A Cristiane Silva e a Ana Luísa também estão aqui defendendo, excelente professor, sem defesa de partidos, e quanto mais partidos envolvidos, melhor para nós. Realmente concordando aí com a fala do professor. Fernando aqui pede perdão aqui por algumas falhas de digitação, né, na ânsia de falar aqui no chat, desculpa. Precisa nem pedir desculpa, Fernando, porque eu acho que isso acontece com todos, né? Principalmente quando a gente está ali no quente da fala e a gente quer se manifestar. Eu, como bibliotecária, me sinto representada, né? Vejo que vocês realmente foram atrás e continuam indo atrás dessa questão das bibliotecas escolares. Eu acredito que o professor Fernando Modesto ele tenha compreendido, né, as falas do Fernando com relação a isso, né? Com certeza, eu também queria publicamente pedir desculpas, né, por algumas dificuldades de fala aqui, porque a gente também se perde aqui, às vezes foge as palavras no pensamento, né, a gente constrói, mas foge também. Então também me desculpo, me alio ao Fernando Braga para também pedir desculpas por algumas falhas, não apenas da pronúncia, né, atropelei o português algumas vezes, mas também na busca de palavras, não encontrar os melhores termos para transmitir as ideias. Peço a benevolência de todos. E na onda das desculpas eu também vou pedir. É isso, gente. E a Eliane Moro, ela está parabenizando aqui o professor, excelente palestra, inteligência bibliotecária refletida na fala desse brilhante professor e bibliotecário. Parabéns. Obrigado, Eliane. Eu que agradeço. É uma honra esse elogio seu. Muitíssimo obrigado, minha querida. Tem bastante elogio aqui no chat, tem bastante concordância com as suas falas. Sandra está dizendo aqui, com certeza teremos outras, né? E seus ensinamentos são demais. Sandra, com certeza, né? O professor Fernando Modesto, ele nos trouxe realmente hoje uma fala que daria vários capítulos, né? Aqui no canal dariam vários cortes, né? Porque foi realmente muita coisa, assim, e eu super recomendo que as pessoas assistam, né? Tanto os profissionais da área, somente Ceará e Piauí, como também os que estão se formando, né? São assim, informações muito válidas para o pessoal que está aí na universidade. Às vezes falta um pouco de perspectiva, às vezes tem muito aquela coisa da biblioteca, mas realmente são muitos horizontes, e o caminho do empreendedorismo é um caminho assim que eu vejo ainda que não é tão explorado, né? Mas que é um caminho bastante promissor se a gente souber enxergar aí esse viés. Gente, eu acredito que seja só isso, não estou vendo mais perguntas aqui, além dos elogios ao professor, né, e a sua apresentação. E, assim sendo, chegou aqui um do Fernando Braga, que o nome da biblioteca comunitária é Chico Parafuso, em homenagem ao apelido do meu pai, leitor assíduo da revista Seleções.
Fernanda. Legal, legal. Muito Legal, legal. legal, muito bom. Gostei bastante. E aí vamos nos encaminhando para os momentos finais aqui da nossa live. Eu chamo aqui a tela mais uma vez a Sandra Cabral. E aí eu peço que o professor Fernando ele faça suas considerações finais para que a gente possa finalizar aqui a nossa transmissão. Já estamos aí com quase 1h e 40 minutos de transmissão. E o pessoal do Piauí, eu acredito que vai ter ainda mais programação após isso. Seu café. E aí, pois é, e o cafezinho, né? E aí, professor... E aí, professor Fernando, as suas considerações. Não, só tenho novamente a agradecer muito a oportunidade, muito obrigado, bênção a todos, foi uma honra poder ocupá-los nessa 1 hora, esse convívio ainda que à distância, né? Eu me sinto muito honrado de poder estar nas homenagens preparadas para a nossa profissão no Piauí, no Ceará. Muito obrigado, eu me sinto assim... muito envaidecido. Sandra, um beijo grande, grato por lembrar de mim, né? Então é sinal que a gente ainda está vivo. Sim. Joana, foi um prazer enorme, né? Espero revê-la, parabéns, né? Prazer foi meu, professor. Muito sucesso aí e nesse empreendimento de vocês. Tá? Abraço a todos. Obrigada. Antes de passar a fala para a Sandra, eu queria só ler aqui o que a Regina Souza colocou. Né, disse que é importante que os bibliotecários e estudantes se unam às entidades de classe, realmente. É verdade. Notar o valor das entidades de classe. Sandra, é com você suas considerações finais, minha querida. Eu quero agradecer. O professor falou uma coisa, assim, que quando eu terminei a faculdade, eu entrei na Associação dos Bibliotecários do Ceará. Então, assim, o associativismo, ele traz muita coisa para a gente na profissão. Ele traz amizade, ele traz conhecimento, envolvimento com a profissão. Então, eu deixo esse recado para os bibliotecários, os que estão iniciando e os que ainda estão no caminho, que não esqueçam suas entidades de classe. Juntos, somos bem mais fortes. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a Regina Holanda, que no último momento ela disse quem vai é você porque eu não vou poder. E eu, atropelada, também não falei no nome dela, professor. Quero agradecer a CRB3, que me deu essa oportunidade de estar aqui com o professor Fernando, ao Edivander e a Joana Páscoa, que eu não vou nunca mais esquecer, pelo trabalho pioneiro, né, professor, de vanguarda que eles estão fazendo. Né? Muito legal esse trabalho deles. E ao pessoal do Piauí e aos bibliotecários do Ceará e aos bibliotecários do Piauí. O Piauí acho que ainda continua lá na festa, né? A gente já teve a festa da gente dia 12. E parabéns, enfim, a todo o Brasil, os bibliotecários brasileiros, né? E obrigada a todos que vieram prestigiar o CRB nessa empreitada. Boa noite, professor. Boa noite. Um abraço grande para você, para a Joana, para a Edivanda. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Abraço grande. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Tá bom. Tchau, tchau.